Olá, bom dia, furiosos, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live. Ontem eu fiz a aula, né, sobre dependência emocional nos stories, mas o triste é que eu não consegui deixar salvo. Então deu 16, eu acho, stories, e eu não consigo postar isso nem no feed, nem em lugar nenhum. Então isso vai pro YouTube, tá? Depois vocês procurem lá. Eu vou criar uma playlist com essas lives chamada Dependência Emocional. Então depois você pode ir lá. Nós falamos segunda, falamos terça sobre dependência emocional e hoje eu quero falar sobre dependência emocional do mal. Como que nós corremos o risco de utilizar das artimanhas do mal, daquilo que o inimigo ele faz ou daquilo que ele deseja fazer para que a gente continue e perpetue dependências emocional. Porque você pode estar se perguntando, mas Violeta, é possível alguém ser dependente emocional do mal, do capeta? Pois é, nesse lugar onde nós estamos, quando nós falamos para pastores e para líderes, vocês precisam entender uma coisa: não somos pessoas que conhecemos a Cristo ontem. Somos pessoas que temos a fé fundamentada já, tá? Então, pessoas que já têm uma vivência tanto de vivência com Deus, quanto experiências, né, de lutas contra o mal já sedimentadas. Eu, pelo menos, vou partir desse princípio. E como que essa dependência ela se aplica? Muitas vezes a igreja, principalmente a liderança, na tentativa de trazer as pessoas para Cristo, trazer para Deus e manter essas pessoas aos pés de Cristo, o que nós fazemos? Nós promovemos as obras do mal para que talvez isso seja, não é nem consciente isso. A gente promove as obras, fala daquilo que o diabo faz. Inclusive a própria Bíblia diz, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu não tô contestando isso. O diabo existe, tá? Não sou da galera que diz que o diabo não existe, não. O diabo existe, o inferno existe, o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Só que muitas vezes a ferramenta que nós usamos para atrair as pessoas ou para deixar as pessoas aos pés de Deus, de Cristo, é o medo. E é o medo de quem? Do diabo. Eu atendo pessoas, predominantemente, se não dizer 99%, são evangélicas. Elas caem no meu colo. Só que essas pessoas vira e mexe, me relatam a mesma coisa. Violeta, eu morro de medo de uma manifestação demoníaca. Violeta, eu morro de medo do capeta aparecer. Violeta, eu morro de medo do diabo. O que é um absurdo. Eu não consigo conceber na minha cabeça um crente que tem medo do diabo. Eu não consigo conceber na minha cabeça um crente que tem medo do apocalipse. Eu não consigo conceber na minha cabeça um crente que ele tem medo de uma manifestação demoníaca, que ele tem medo de orar por um enfermo. Não passa isso pela minha cabeça. Sabe por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes, elas têm muito mais testemunho daquilo que o diabo faz, daquilo que ele pode, do poder que ele tem, daquilo que ele vai fazer na tua vida. E até as orações dessas pessoas sempre são, elas mais repreendem as obras do mal, né? E elas estão sempre com as suas orações focadas em querer destruir a obra do mal do que no relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, quando eu pego, ouço histórias e vejo histórias, porque eu não nasci ontem dentro da igreja, né? Eu tenho 44 anos de igreja, eu sou nascida, crescida, forjada dentro do evangelho. Muitos filhos de pastores, de líderes também, de tanto ouvir que o diabo, se você andar fora dos caminhos de Deus, o diabo vai fazer isso na tua vida, que ele vai te retalhar. E se você ora, jejua, se prepara, ainda assim ele vai retalhar a tua vida. Por quê? Porque se você for lá desfazer as obras dele, ele vai vir com toda a fúria pra cima de você. Então você se prepara para receber porrada do capeta. Então a pessoa, das duas uma, ou ela se
empodera de uma forma onde tudo é o capeta, tudo é o demônio, tudo é o diabo. Ela tropeçou, o capeta passou rasteiro em mim. Ela escolheu, o dedinho dela é podre, ela escolheu o Zé Droguinha pra namorar. Foi o diabo que me instigou a escolher esse cara. Sabe qual é o nome disso? Dependência emocional. Porque eu tenho uma significância, ou eu sou vítima, ou eu venço o diabo. E aí, nessa relação, quando se torna doentia essa relação com o capeta, e muitas vezes as pessoas também têm relação doentia com Deus, isso é uma dependência emocional. Porque se eu não estiver lutando contra o capeta, se eu não estiver desfazendo as obras do capeta, se eu não estiver batendo de frente com o capeta, eu não sou de Deus, eu não sou santo, eu não sou amado, não sou digno da salvação. Quando na verdade nós somos chamados, qual que é o projeto de Deus para nós? O projeto de Deus para nós é o Éden. O Éden é o quê? Relacionamento com Deus, não com o diabo. E desfrute. Tanto é que quando Eva vai se relacionar com o capeta da primeira vez lá com a serpente, dá ruim. Então, não é incomum eu encontrar filhos de líderes e de pastores que eles foram tão oprimidos pela ideia daquilo que o diabo pode fazer na vida delas, que elas chegam num momento... Vocês já ouviram falar sobre dessensibilização? Que é o que a TV faz. Você pode ver, você liga a televisão, no noticiário tem o quê? Roubo, furto, assassinato, briga, blá, blá, blá. Você vai assistir um filme, vamos relaxar. Furto, roubo, traição, briga, assassinato. Sabe como chama isso? Dessensibilização. Então, se você vê alguém ali, brigando na esquina, se pegando, sabe o que você faz? Você passa reto. Aliás, né, deve mesmo. Passa reto por quê? Porque você já está dessensibilizado. Poucas pessoas hoje vão se comover com alguma coisa ruim que acontece na tua rua, porque nós estamos dessensibilizados. Infelizmente, nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós falamos tanto do capeta para ele que fica dessensibilizado. E aí, às vezes, até ergue uma dúvida. Será que o capeta é tão ruim assim? Vamos lá ver? Vamos experimentar? Vamos ver vamos fazer alguma coisa errada para ver se dá alguma coisa errada mesmo? Se a gente tem alguma retaliação? Sabe o que acontece? Nada. Pelo contrário. Eu vou lá, eu faço um pecadinho aqui, um pecadinho ali, eu escorrego aqui, eu escorrego ali. Tá vendo? Não aconteceu nada. Gente, o que eu conheço de filhos de pastores que tem ministério, e muitas vezes eles fazem o quê? Domingo estão cantando, estão orando, estão ministrando no altar. Na terça, na quarta, estão dando aula na escola bíblica. Por quê? Porque eles são os filhos dos pastores. Depois do culto, o que acontece? Nós vamos para o motel, nós vamos para balada, nós vamos fazer coisa que não deve, nós vamos usar droga. Por quê? Dessensibilização. Então tem a galera que se dessensibiliza e começa a caminhar nesses dois mundos, ou tem a galera do quê? Que ela tem um medo tão grande do capeta, tão grande que tudo vira o capeta. E aí essa pessoa, ela não tem espaço, tanto essa quanto a outra que está dessensibilizada. Eles não têm espaço para conhecer o Deus Pai. E aí quando a vida vai caminhando, porque é assim, né? Você vai fazendo coisa errada, você vai fazendo um deslize aqui, um deslize ali, uma escolha ruim aqui, uma escolha ruim ali. Um dia o boleto chega para você pagar. Geralmente, sabe que hora que chega? A hora que você não tem crédito para pagar esse boleto. Que é a hora que você está casado, que é a hora que você está com filhos, os seus filhos começam a apresentar os primeiros problemas. Você, às vezes, é da galera dos dessensibilizados. Quando seu filho faz 12, 13 anos, você vê que ele está infinitamente mais perdido do que você, porque você ainda era rebelde. Você teve a sua fase rebelde. Mas tinha sementinha do bem, tinha sementinha de Deus lá plantada no teu coração. Mas você nem conseguiu plantar a semente de Deus no coração do teu filho. E quando teu filho faz 12, 13, 15, 17 anos, ele vai para a faculdade, sabe o que ele fala? Eu sou ateu. Meu pai é um tapado, meu avô é mais tapado ainda. Porque vivia correndo atrás de Deus, vivia correndo atrás do capeta, lá, ó. O que mudou na vida deles? Nada.
E por que que nós não conseguimos passar o ensinamento, apresentar Deus como Deus Pai para os nossos filhos? Porque nós temos dependências emocionais. E agora, nesse momento, nós estamos falando de dependência emocional do bem. Então, são pessoas que as coisas vão dando errado na vida dela e a culpa é do capeta. Ah, eu não ganho dinheiro, é do capeta. Minha igreja não enche, é do capeta. Minha igreja, os trabalhos que eu faço não dá resultado. É do capeta, a culpa é do capeta. Vamos orar, vamos jejuar, vamos isso, vamos aquilo. Você já parou para pensar que talvez você esteja vivendo um relacionamento de ídolo com Deus? Como assim ídolo, Violeta? Tem pessoas que elas falam tanto das obras do mal que elas acabam por viver uma relação de ídolo com Deus. Deus é um ídolo. Como que o ídolo funciona? Em todas as religiões politeístas, os deuses recebem oferendas por alguma graça. Então eu tenho uma plantação, eu faço o quê? Eu sacrifico para o Deus da prosperidade, para o Deus da fertilidade, para o Deus da chuva, para mandar as bênçãos para que a minha lavoura cresça. Se a chuva veio, os deuses aceitaram o meu sacrifício. E se a chuva não vem? E se a seca vem? Os deuses da fertilidade estão bravos comigo. E tem gente que faz isso com Deus. Ele se relaciona como se Deus fosse o Deus igualzinho dos politeístas. Ele não vê Deus como pai. Ele não vê Deus como a pessoa que vai se relacionar com ele, que vai dar para ele aquilo que ele precisa. Por quê? Porque a pessoa aprendeu de uma forma errada. Entendeu? Então, até nas orações, às vezes eu vejo pessoas que elas oram e parece que nada acontece. Por que que nada acontece? Porque ela está com a oração muito mais focada no que o poder do diabo pode fazer na vida dela, do que naquilo que Deus pode fazer na vida dela. Então, ela não consegue criar um relacionamento de paternidade e de gratidão com Deus. É muito triste ver isso. Por quê? Certa vez eu atendi uma moça, poxa, às vezes, sabe o que acontece quando você não tem uma relação de paternidade com Deus? Seus olhos vão sempre estar fechados para os benefícios que Deus te dá. E os benefícios, você começa pelos mínimos, que são os básicos. Poxa, o fato de eu acordar hoje, ter uma cama gostosa, o fato de eu acordar e ter uma família, o fato de eu acordar, ter água para escovar o dente, tudo isso é maravilhoso. Através da gratidão e do relacionamento com Deus, de coisas pequenas, Deus vai se mostrando cada vez mais pra gente. E aí a gente começa a se sentir amado. E muitas vezes, essa moça, né, que eu tô te falando, que eu atendi, ela não conheceu o pai. O pai biológico ela não conheceu. Então ela teve uma figura paterna, né? Foi o avô. Depois teve um padrasto que foi muito bom na vida dela. Então ela teve bons exemplos de masculino. Mas ainda assim faltava alguma coisa. Só que até com Deus ela se relacionava dessa forma, como se Deus fosse distante, como se Deus fosse o sujeito que está pronto a castigar ela por qualquer mínimo deslize. E eu não estou dizendo aqui que Deus perdoa tudo, não, sabe? Porque o Deus de amor, ele é o Deus de justiça. E eu estou levando em conta que nós estamos falando com pessoas que são maduras na fé. Então, se você é maduro na fé, você precisa sair desse lugar de servo, só de servo. E nós vamos para o lugar de servo não porque nós precisamos, nós temos medo, porque se a gente não serve, nós vamos ser condenados. Nós servimos porque nós entendemos o propósito do Pai. Porque nós entendemos quem Deus é. Nós entendemos qual é o nosso propósito. Referente a essa relação de paternidade com o Pai. Então, eu já ouvi esse exemplo em algum lugar, mas tem pessoas que ela vive como o empregado da casa. Como que o empregado da casa faz? Às vezes você tem um empregado na casa, ele tem acesso à sua cozinha, ele tem acesso à sua garagem, ele tem acesso à sua casa, porque ele limpa a tua casa, mas ele não tem uma relação de filho. Por quê? O filho senta na mesa.
para comer, para almoçar, para jantar. O filho participa dos churrascos de fim de semana. O filho não só frequenta a garagem, o filho, ele anda com o carro. O filho dorme na cama que está no quarto. Então muita gente está vivendo uma vida de servo, só de servo, que é o operacional. E muitas vezes o operacional ainda com medo, porque se eu não fizer direito, ou Deus vai me castigar, ou o diabo vai me castigar. Entendeu? Então eu faço esse convite para vocês. Será que você não tem essa dependência emocional do mal? Eu preciso estar sempre falando daquilo que o mal faz. Violeta, eu não concordo com o que você está dizendo. Então eu vou assumir que a sua vida tá beleza. Tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso. Seu casamento tá lindo, seus filhos são maravilhosos. Tá todo mundo com saúde. Tá rolando dinheiro. Ai, Violeta, você é muito materialista. Oi? Quê? Peraí. O que eu sou? Mas, gente, você é feito de quê? Você já é espírito? Você já mora lá no céu? Sério mesmo? Você já virou anjo? Gente, nós somos materialistas, por quê? Porque nós somos matéria. E pra gente viver nessa terra, a gente depende de coisas que a matéria nos proporciona. Se não fosse assim, Deus não diria para Abraão: Abraão, ó, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, lá eu vou te prosperar. Se não fosse assim, não estaria registrado na Bíblia que Salomão foi um dos caras mais ricos do mundo. Se não fosse assim, fala um outro exemplo aí. A Bíblia não diria que se nós ouvíssemos a voz de Deus e seguíssemos aquilo que Ele diz, nós comeríamos o melhor dessa terra. Então tá vendo como que você é mais uma dependência emocional dessa escassez? Por quê? Porque se eu for pobre, se eu for humilde, eu tenho maior chance de alcançar o reino. Oi? Mas o que é o reino? O que é o reino? Gozo, paz, alegria no espírito? É isso? Escutei? Comenta aqui, o que é reino? Tá falando, reino é você trabalhar até se matar na igreja. Eu não tô falando contra trabalhar na igreja não, porque quando você é maduro espiritualmente, quando você tem as dependências emocionais curadas, não é nem questão de alguém pedir para você fazer alguma coisa. Você vai sentir a vontade de fazer. Por quê? Isso chama transbordo. Para transbordar, você tem que estar cheio. E uma coisa que está cheio é próspera. Oh, meu Deus. E você vai ser próspero espiritualmente, você vai ser próspero relacionalmente, você vai ser próspero espiritualmente, fisicamente, sexualmente. Vai, todos os mentes que você conhece. É assim que funciona a vida. Nós nos enchemos, é de nós para os outros. Não adianta eu querer estar com a minha caixa de água vazia e querer colocar água no vizinho. Tá? Então, começa a rever também esses seus conceitos aí, essas suas escassez. Por quê? Porque é uma dependência emocional. Todo resultado que não é alcançado é fruto de uma relação doente. Então, será que você também está com uma relação doente com Deus? Como nós falamos, você está tratando Deus como um ídolo? Ou está tratando o capeta como um ídolo também? Às vezes, Deus é o ídolo e o capeta é o Deus. Por quê? Poxa, se ele tem poder de me atingir, sendo que a própria Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor. Quem está ao nosso redor? Os anjos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Poxa, se os anjos de Deus estão do meu lado e o capeta está indo numa terceira camada, por que eu tenho que temer? Mas tem gente que inverte essas ordens. Por quê? Porque ele tem uma dependência emocional. Seja porque, através do poder do nome de Jesus, eu sou mais forte do que alguém. Seja porque o diabo ele sempre está me dando cacetada e agora eu posso viver o meu lugar de vítima. Sendo porque o diabo crucificou Jesus, o diabo fez mal para minha família, agora eu vou me vingar dele. E cadê o lugar de relacionamento com Deus? Cadê o lugar de sentar no colo do Pai?
Cadê o lugar de encostar a cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração, como diz a música? Não existe, não tem tempo, porque você está brigando o tempo todo. Eu não estou querendo dizer que não exista batalha espiritual. Batalha espiritual, ela existe, mas quando você se livra das suas dependências emocionais, essa batalha espiritual ela nem é lutada por você. Quem luta são os anjos de Deus a nosso favor. Mas você quer fazer com a força do teu braço. Também não estou defendendo que você não deva orar, que você não deva jejuar, que você não deva buscar. Deve sim. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Então vale se santificar. Mas é se santificar para se relacionar com Deus. Inclusive tem um colega meu agora que está fazendo um trabalho falando sobre o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado, aquilo que você está fazendo errado. Da justiça, as consequências do que você está fazendo errado. E da justiça, que é a redenção. Então, seria muito mais lucrativo para mim, para você ou para qualquer um se relacionar com o Espírito Santo e ele nos levar até ter esse relacionamento de paternidade com Deus, entendendo o sacrifício de Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo. A vida começa a fluir. No espiritual também vai fluindo. Então, eu quero que você diga aqui pra mim, me conta. Você entendeu? Você teve alguma dúvida? Você ficou desconfortável? Ou você ficou apavorado, falando, meu Deus, eu sou essa pessoa, que eu tô sempre dependendo do mal me atacando. Seja para eu ter visibilidade, seja para eu ter significância, seja para eu ser vítima, seja para eu me vingar. Me conta. Eu espero vocês amanhã na nossa quarta aula sobre dependência emocional dentro do mundo espiritual. Espiritual? Não é da igreja, tá bom? Um beijo, um abraço, espero vocês. Compartilhe essa live com alguém. Não vai compartilhar com o seu irmãozinho lá da igreja que acabou de se converter, tá bom? Não é pra eles esse papo. Esse papo é pra gente madura. Espiritualmente madura. Beijo, vejo vocês na próxima. Tchau. Não esquece. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber como que eu trabalho, como é o meu trabalho, entre em contato no direct. Beleza? Tô esperando você.